Muito bem-vindos! Estamos chegando aqui para mais um programa do Podcai. Já agradecendo a sua presença aqui para saber um pouquinho mais sobre como é que a gente faz para crescer diante das adversidades do dia a dia da vida do empresário e do empreendedor. E agora, o que eu faço? Como lidar com os problemas que surgem do nada no dia a dia? Como lidar com situações imprevistas e como crescer em um cenário muitas vezes caótico. Para bater esse papo comigo aqui e, obviamente, com vocês, eu estou com dois queridos amigos aqui. Ana, vou começar pelas mulheres. Ana Flamini, é isso mesmo. A Ana é advogada especialista em direito imobiliário e Mauri Maia, que é personal car. Exatamente. De antemão, muito obrigado pelo aceite aqui de compartilhar com a gente algumas histórias e a gente trocar essa ideia. Obrigado a vocês. Muito feliz aqui. Obrigado a vocês pelo convite. É isso. O prazer é todo seu. O prazer é todo nosso, Isso né? aqui vai ser bom. Isso aqui vai ser... Eu acho que, como eu falei para vocês anteriormente, né? Na verdade, essa edição tá falando sobre os benefícios do networking, né? E eu acho que esse papo que a gente vai ter é um papo muito de todo mundo, né, Mauri? Que a gente fala dos perrengues do dia a dia, das dificuldades e até, de alguma forma, de uma desconstrução que as pessoas têm, né? De que tudo tem que ser perfeito, né? Parece que a gente já acorda arrumado, a gente já acorda chegando, né? No meu caso, para dar uma palestra, para fazer um treinamento. Ou a Ana já chega pronta no escritório, tá tudo certo. Você, eu nem sei o que dizer, né? Porque carro quebrado, motor, câmbio... Ou seja, o que acontece nos bastidores disso, né? Então, o que você acha dessa ideia que as pessoas têm? Na novela é legal, né? Tudo na novela exatamente. Não é assim, né? Nunca será. Como que é o teu bastidor aí? Então, não, ele... Agora a vida nova, né, Calil? Agora mudou bastante, mas era bem desafiador, assim, bem desafiador. Aliás, vamos salientar bem isso aqui, eu vou tentar pelo menos. A parte que a gente não sabe tudo. E aí esse bastidor, você tem que se virar nos 30, né? Fica difícil. É pesado. Enfim, eu acho que... Fala um é pouquinho sobre o teu trabalho, o que você faz? O que é o personal car? O que é o personal car? Ele vai até a casa do cliente, ele traz o carro, ele faz qualquer tipo de serviço que o cliente precise e devolve esse carro lindo, cheiroso, limpinho, resolvido, para dar comodidade. Por exemplo, o cara não precisa levar no mecânico, no funileiro, no tapeceiro, todos os defeitos, ele me cita os defeitos que ele tem no carro e eu resolvo num geral e devolvo o carro para ele, dando essa comodidade para ele, para que ele não precise se preocupar com nada. Isso funciona muito bem, né? Porque o pessoal não tem preocupação nem de levar o carro no mecânico, em nenhum lugar, de ter que buscar e ficar naquela coisa de o que precisa, de compra peça. E você pega e entrega Nada pronto. disso, tenho todos os meus contatos, claro que eu tenho uma equipe para isso, né? Vários fornecedores, mas isso desde que eu sou criança, eu conheço todos, então é um negócio que bem coordenadinho, assim, é bem legal, funciona muito, assim. E como é que você trabalha essa logística, tipo de onde você pega, até onde você trabalha, qual o cliente mais longe? Eu posso falar que eu tenho um patinete elétrico, né? Pode. Então, beleza. O que facilita essa... Alguém virou para mim, um desses fornecedores, o cara do alinhamento de roda e balanceamento, falou assim, cara, você precisa de um patinete. Como assim? Você precisa de um patinete, porque você vai dobrá-lo, coloca dentro do porta-mala e sai com o carro e devolve e faz a mesma coisa. Uau. Patinete elétrico, cara. E aí? Salvou minha vida e ele quebra também, viu? E você não arruma. De vez em quando não. Bom, e vou que vou. Pra chegar no personal car tem uma história, a gente vai voltar nela daqui a pouquinho. Volta. Mas eu queria perguntar pra Ana agora isso, Ana, como é o bastidor da vida do advogado, assim, pelo menos, né, na tua área? Nossa, você vê? Você viu? Será que eu revelo ou não, né? Ou não tem um bastidor ou não tão... tem um bastidor.
Olha, existe um bastidor de muito estudo, né? De horas que, às vezes, para um contrato que é entregue em um dia, você precisou de boas horas de leitura e de pesquisa e de estudo para chegar naquilo. Então, esse bastidor é difícil, às vezes, de explicar para as pessoas e as pessoas entenderem como que acontece. E tem o bastidor do home office, né? Que não necessariamente a gente está vestido na estica como as pessoas imaginam que um advogado sempre está. Mas é isso, é uma rotina de tentar equilibrar os clientes, os problemas, porque a gente tem coisas semelhantes, né? É muito difícil alguém chegar para você para um preventivo que não tenha um probleminha, um barulhinho. Então, o advogado também é assim, mesmo advogado consultivo, que é a minha especialidade. Então, é conseguir equilibrar as emoções dos clientes, os problemas dele, com a nossa rotina, com a nossa vida. Então... Você falou sobre estudo. Você acha que as pessoas já estão ganhando mais consciência disso, assim? Porque, por exemplo, eu vejo muito pelo meu trabalho, né? As pessoas, ao contratarem uma palestra, por exemplo, elas não calculam, assim, o tempo que você vai preparar aquela palestra, que você vai ter que pesquisar, que você vai ter que montar uma apresentação, que você vai... Né? Tem aquela coisa de, tipo assim, parece que você entrou ali e que tá tudo na sua cabeça, né? E que simplesmente acontece. O advogado, assim, eu acho que seja ele mais por uma pegada generalista ou especialista, ele tem que estudar, né? Senão ele não vai conseguir desenvolver ao longo do tempo um bom trabalho. Você acha que o cliente final, ele tem tido mais essa consciência? Eu acho que cada vez mais, sim. Tá. Mas é sempre um desafio você conseguir demonstrar o valor de um trabalho intelectual, né? Porque... uma palestra, a gente fala, né? Existe aquela entrega. Você pode falar assim, não, pera, mas seus honorários é por conta de 1 hora de palestra? Não. Quanto tempo você precisou de formação, de estudo, de preparação para entregar o conteúdo que você entrega e o resultado que eles propõem em 1 hora? Sim. Né? Então, um advogado é a mesma coisa. Eu consigo revisar um contrato em 1 hora, 2 horas, 3 horas, dependendo da complexidade, mas... cada vez mais, eu acho que as pessoas têm a consciência de que se precisa de muito para conseguir entregar em pouco tempo. E esse pouco tempo, inclusive, ele é o seu diferencial, né? Ao invés de ser algo para depreciar o seu valor. Então, eu acho que tem sim, mas é um trabalho constante. Ô, Ana, e como é que você foi enveredar pro ramo imobiliário? Ah, essa história é boa. Eu cursei Direito no Mackenzie. Tá. E aí, quando eu tava no meu 2º semestre... Eu jurava que ia brincar com casinha, velho. Jurava, mas... Casinha? Desculpa. Ixi, eu não era essa menina. Então, eu jogava bola. Tá vendo? Vida que segue. Eu não era nada lady. Conheço há pouco dizer, tempo, mas estou descobrindo essas coisas. Não nada lady. Tá bom. E aí, eu fui começar o estágio. E apareceu um estágio ali, o Mackenzie é perto da Consolação, Ipiranga, né? E tinha um estágio que chama Advocacia Buchatsky, que é do Dr. Jacques. Ele é um escritório generalista, como a maior parte dos escritórios são. Então, né, tem civil, tem societário, tem trabalhista. Mas ele é a pessoa, assim, ele é o papa do direito imobiliário para mim. É a melhor referência que eu podia ter tido desde o início, assim, sabe? Que legal. Ele é uma das pessoas que influenciou na lei de locação. Então, eu fui pro estágio lá, era ele e a doutora Sandra. Era para ser um cível geral. Mas quando a pessoa já tem essa pegada de imobiliário, as coisas apareciam dessa área, né? Então, muita coisa de condomínio, né? Vício construtivo, discussão de assembleia. Então, mesmo naquela primeira experiência que eu vi outras coisas, já tinha essa pontinha do imobiliário ali, entendeu? E aí, isso foi desenvolvendo ao longo do tempo. E depois de formada, não parou mais. Porque aí eu voltei para lá como advogada. Numa pegada processo e consultivo, né? Que a gente fala contencioso e consultivo, contratos, auditoria. E dali eu só fui para experiências voltadas para essa área. E que é uma área pouco explorada na época da faculdade. Porque na faculdade se fala de civil criminal, basicamente, e contencioso. Então, são coisas que você vai descobrindo depois de formado. Então, mas era isso que... A próxima pergunta era essa. Porque, por exemplo, dentro da minha rede de contatos,
É difícil advogado imobiliário, tu conhece algum ou bastante? Não. Mas você não conhece assim, nenhum? Não. De bate pronto assim, não. De bate-pronto você não tem uma referência. Entendi. É que eu conheço há pouco tempo. Você não conhece nenhum? Você não conhece nenhum? Ele manda que ele fazia assim. Eu tô dando uma cola aqui pra ele. Mas você também acha que é mais escasso mesmo, é menos explorado? Assim, hoje em dia, Tá. existe um movimento de pessoas buscando essa área. Uhum. Mas Não é tão... Mas quando eu comecei, não, zero. Tá. Zero. E assim. você conhece algum um mecânico ou personal car, alguma coisa? Eu só tenho más referências, então acho melhor falar. Tá vendo? Mentira, ele tá pra vender meu carro, você acha? Fala bem dele. Então eu não criei confiança. Ele não criou comigo, mas eu já criei com ele, entendeu? Agora você vai ter que lutar pra... A vida é uma roda gigante. Você vai ter que lutar pra reconstruir essa confiança. Vou ter que fazer Bom, você que nos acompanha aí, vamos continuar falando sobre isso, né? Desde o ponto de vista de concepção, de como é que a gente lida com essas dificuldades do dia a dia. Então, vou pedir para que você chegue aqui com a gente, dá o like, comenta aqui no vídeo o que você está achando sobre esse nosso bate-papo, compartilha com seus amigos e ativa o sininho para você sempre ser notificado quando a gente estiver no ar. Vamos falar sobre Redcai? Bora. Como é que você conheceu a Redcai? Maurício Reitman. Te amo. Te amo. Verdade. Maurício Lá Reitman. atrás, né? A gente tava no online ainda. Conheço esse cara há 25 anos, jogava bola com ele. Quando ele me ligou, eu fiz... Não sei do que você está falando, mas tô dentro. Online. Não entendi bolufas, zero. Não entendi nada. Fiz, vamos para a próxima reunião. Aí foi umas 5 para cair minha ficha. Não, brincadeira. Na segunda eu já estava familiarizado, vai. E bora. E só felicidade, cara. A gente estava formando o Arta, né? Quando você entrou ali. Formando o Arta, E o que naquele momento ali... Eu acho muito legal essa sua história, porque primeiro ela tem uma relação de confiança muito grande com o Maurício, né? E o ideal é que a gente crie isso, né? Se a Ana me convidar para ir a algum lugar, a minha relação de confiança com ela é tão grande que eu vou... assim, cegamente. E bato nessa tecla. Desse jeito só vai juntar fera. Exatamente. É fera de todos. Concorda, Exatamente. não? Se todo mundo ir proliferando essa ideia, só junta só vem fera. gigante, isso né? aí. Mas aí, além disso, o que você entendeu ali? Ainda que nessa coisa, né? Porque é o que eu sempre falo para os membros, né? O convidado, na primeira reunião... ele não entende direito o que está acontecendo ali. É muita informação, né? É um que fala aqui, é outro que levanta, é outro que ri. Aí vem uma piada, aí vem uma brincadeira e tal. Que memória que você tem daquele primeiro momento? A minha memória foi o seguinte. Eu vou vender o que eu sei fazer. Tá. Pronto, para mim foi isso. O que eu sei fazer. O que é automóvel, então tá bom. Então, e a próxima progressão... que eu falo isso desde o começo, aritmética e geométrica. Então ali nós estamos numa progressão geométrica pesada. É 20 falando para 20, são 40 falando para 40, e é isso, e aconteceu. Legal. Então foi... Só não é pirâmide, né? Exatamente. Você achou que era pirâmide também? Tinha vários papos, né, gente? Mas quem tinha esse papo? Vocês pensavam isso? E maçonaria, você fala, meu, onde eu tô, né? Você fica, né, meio perdido. Eu me lembro que quando a gente tinha mulher, então não sei, né? Então não é muito... Mas eu me lembro que quando a gente tava formando o grupo, aí eles pediram pra que a gente colocasse no treinamento. Eu falei, Calil, a gente tá com um pouco de dificuldade não de diferenciar na prática o que a Redcai é, mas de contra-argumentar com as pessoas, lembra? Sim. Aí lá vai a gente montar um treinamento falando assim, não é marketing multinível, não é rede, não é maçonaria. Você vai vender o que você sabe fazer. Exatamente. Mas muita gente acha, né? Talvez assim, de longe, que é alguma coisa de pirâmide, né? Que tem alguma referência. E não tem, tá? A Redcai, o nosso objetivo é formar grupos de empresários e empreendedores que sejam especialistas. E a atuação desses empresários se dá pela forma colaborativa, né? Ou seja, não tem comissionamento, não é pirâmide, não é rede, não é nada disso. É bom a gente sempre deixar isso claro para as pessoas, porque isso gera um preconceito, infelizmente, né? De eu não vou conhecer para não saber o que é. E você, Ana, como é que foi? Como é que você conheceu a Redcai?
E o meu tá fresco. Tá fresquinho. Você tá há quanto tempo? É 1 mês. Um mês. A Raquel Lemos, que é dirigente do Arta, Sim. a gente se conhece desde 2018. Somos amigas, eles são nosso padrinho de casamento. Então, existe uma relação íntima aí. Uhum. Acho que se passou mais de 1 ano e eu já estava em um outro momento profissional. E ela me convidou para ir numa reunião já no Arta. Tá. E aí fez total sentido. Voltou aquela coisa que estava guardada na caixinha e falou: olha, tem uma nova ferramenta aqui para usar. E foi assim, eu fui muito bem recebida. E ela ficou te chamando muito tempo? Não. Não, Porque geralmente a pessoa demora um pouquinho pra ir, né? Até Não, convencer, foi rápido. Objetividade aqui, Tá. Bom, só explicando pra quem tá assistindo a gente, o Arta, né, na verdade, o grupo Arta, que tá se referindo aqui, é um grupo, os grupos têm nomes, né? Então é o grupo que fica na região de Perdizes. É o grupo que fica na região de Perdizes, assim como Origem, que fica na região da Vila Olímpia, certo? Então, o grupo Arta. Lembra o que significa Arta? Ninguém me explicou, Claro que não. me contem agora. Prosperidade. Agora Um eu dos sei. significados do nome significa prosperidade. Você já sabia, que você Daqui esqueceu. um ano pode ser que... Que você esqueça de novo. Bom, falando de histórias, né? Dessa coisa toda que a gente tem de superação e de ajuda colaborativa e tudo mais, eu queria que você compartilhasse com a gente a sua história, né? Você entrou como oficina mecânica e eu me lembro que lá atrás era literalmente oficina mecânica e aí depois veio pandemia, né? Ou já estava ali, né? Na verdade era pandemia e aí você ressignifica o seu negócio. Queria que você contasse pra gente como isso aconteceu e qual foi o papel da Redcai aí, como é que você teve o apoio aí de alguma forma da Redcai para você construir colocar em prática essa tua ideia. Tô puxando na memória aqui, Vai mas lá. eu acho que quando eu entrei nesse novo modelo, eu já era Redcai. Já era, você transicionou dentro Isso, da Redcai. a gente fazia aquela troca de óleo, lembra disso? Isso. Porque eu falei pro Calil, se eu fizer um trabalho e isso der retorno de coisas grandes, lembra disso? Você não vai conseguir. Eu não vou dar ter conta, braço, porque lembro. não tem mão de obra, não tinha, mas era uma equipe pronta, entende? Você sempre quis entrar, mas você não sabia como você entrava. E aí a gente ficou amadurecendo isso. Exatamente, e essa troca de óleo, o que era? Era muito mais líquido e certas, muito mais rápido de se fazer, e a rentabilidade era legal. Eu falei, vamos nessa. Beleza. 42 anos de empresa, o meu paizão Heitor fundou em 1980, e do dia para noite, Cracolândia. 1.500 amiguinhos na porta, eu olhei para o lado, olhei para o outro, fiz, e agora? O que vai acontecer, né? E agora? 1 semana, 2 semanas, olhei para os meninos dentro, olhei para a equipe, fiz, e aí? Não dava pra entrar, né? Não, Você 40 minutos para tirar um carro e colocar outro. Meu Deus. Olhei para a rapaziada e fiz, vambora? Já deu para mim. O cheiro, cara, não dá. É tudo, né? É tudo. É cheiro, é a movimentação. Não, parecia que tinha um ventilador soprando a fumaça para dentro, assim, pelo amor É uma de situação Deus, cara. extrema. Final da tarde, dor de cabeça, cara, daquela fumaça louca, enfim. Olhei para todo mundo, vambora? Bora, já deu para mim. E eu já tinha esse plano, porque que eu acho que o empresário ele tem que ter sempre o plano B. E eu já tinha esse plano B montado, até porque eu já atendia alguns, não sei o plural disso, mas personagens car, sei lá, mas já atendi alguns. Enfim. Eu falei, é isso aí, esse é o caminho. Por quê? Porque esse cara, ele tem a mão livre para comprar carro, para vender carro, para fazer um negócio que chama pré-compra, que depois eu quero entrar mais no detalhe nisso. Consertar e fazer tudo o que eu já tinha dito. E então eu já tinha esse plano. E aí, Calil, o que eu faço? Ué, troca pra personal car. Bora. Eu fiz assim, fácil, ele fez. Tá em casa, meu. Bora. Falei, que legal, cara. Não, sabendo que não é fácil, né? Porque, assim, uma coisa que pra mim era muito forte na história
era de você, de alguma maneira, se desprender de uma coisa que era familiar. Né? Você veio de... Imagina, pôr tudo isso abaixo, cara. Exatamente. Né? Como é que a cabeça fica, não, né, e com lá, tudo isso? e a ligação, porque meu pai já estava em casa, por um problema de saúde, enfim. Minha mãe em casa, eu passo a mão no telefone, porque eu falei, não vou tomar nenhuma decisão. Primeiro eu olhei para todo mundo, ligo para os dois e falo... E aí? E aí? Tá feio o negócio aqui. Faz o que você quiser. Não, mas não é assim. Tem aquela conta lá, sabe não? Tem aquela, sabe não? Faz o que você quiser. Falaram umas 10 vezes, faz o que você quiser. Você tá aí desde que você é criança. E é verdade, desde os meus 6 anos, se meu pai não me chamasse, era briga, cara. Briga. Minha mãe me acordava, vai, que você vai perder o... Então era isso. Então, faz o que você quiser. Você tá aí desde criança. Bora. Baixa as portas, meu. A minha irmã também tem uma oficina, enfim, vai tudo para ela, os elevadores, meu, enfim, ferramental. E bora. E aí, respondendo a tua pergunta certinho, quando eu fiz isso, essa transição, alguns clientes falaram, não, mas cadê o elevador? Cadê as ferramentas? Cadê o seu local? Não aceitaram. Meia dúzia que não aceitou aqui, entrou 60 aqui na outra ponta, a rede cai. Eu falei, bora. Os que não aceitaram, o que eu vou fazer? Não aceitaram esse novo modelo. Não, mas eu quero levar o carro aí para você. Não, mas eu tô indo buscar na tua casa. Não, assim eu não quero. Então, perde 6, ganha 60. Então, Perde 60, ganha 600. Né? Essa é a proporção do progressão geométrica. Eu acho importante 2 pontos nessa história. O primeiro, que é a coragem que todo empresário e empreendedor tem que ter, seja para falir, né? Seja para fechar as portas da empresa ou para acabar com um sonho que não deu certo. E a gente precisa ter essa clareza, né, de entender que até aqui deu e aqui não dá mais. Porque a gente, por exemplo, eu conheço muita gente que está batendo cabeça há muito tempo. Porque não é fácil. Aqui você falando assim, parece que é muito fácil. Tipo, vou lá, fecho uma empresa familiar de não sei quantos anos. Então, você acha que essa coragem, de alguma maneira, veio de onde? Assim, trazendo isso até como um planejamento, para quem está te ouvindo agora e que, de repente, está passando pela mesma situação. Eu acho assim, primeiro, o cara tem que ter sempre esse plano, o segundo plano. Tá. E, de repente, um terceiro. Meu, e aí família, né, velho? E aí família te sustentando, você chega em casa, a mulher a mesma coisa. Bora. Sustentando a ideia, né? A ideia, te porque... apoiando. Né? Apoiando, bora. Aí vem Redicai, bora. E aí, sabe? E aí tudo isso vai fazendo você ter coragem. Sim. Mas fácil não é não. E o segundo ponto que é a questão da perda, né? Toda nova estratégia, toda nova ferramenta, você vai perder. Não, é que tem gente que quer ganhar sempre. Né? Toda mudança tem que ter ganho. Não, toda mudança. A morte, né? Exatamente. A morte da experiência. A morte Mas daquele momento. A água fez aqui, né? Na hora que ela bateu no Mas nariz, você tá bem também educado. tem que correr. Você tá bem educado, hein? Não tô hoje, muito obrigado, hein? Aqui, em cima. Água. Então, e aí, mas eu acho que também você teve uma mola propulsora bastante significativa aí, né? O lugar que você tava não tava dando para trabalhar, o contexto, o cliente e tal. Então, acho que uma pergunta interessante que a Ana até fez quando a gente briefou você já tinha um planejamento para um dia se tornar personal car? Sim. Isso não nasceu ali, né? Você já não, tinha. Não. De repente, isso só te empurrou para resgatar. Claro que se você não tem um episódio, nada acontece, você fica, pra que eu vou mexer com isso, né? Exatamente. E aí, de repente, você é obrigado a mexer. Aí, bora. E se não tivesse acontecido esse evento Cracolândia ali? Eu tava lá com a minha equipe, com a minha rapaziada lá e tocando, cara. Olha que louco, né? Às vezes precisam existir situações de desconforto para que você coloque algumas coisas em prática. Exatamente. Eu acho que é um pouco disso também. Ana, e você? Como é que você faz a sua transição aí para um voo solo, né? De dentro do direito? Porque você veio do corporativo, certo? Certo. O que te engatilhou aí para falar, quero viver uma experiência nova? Eu tinha um plano que já estava na minha cabeça há alguns anos, mas da mesma forma como o Mauri precisou talvez de um gatilho final e isso é uma construção,
Para mim foi da mesma forma, porque quando você já está numa situação, não necessariamente de conforto, né? Porque chegou um momento no corporativo que estava bem desconfortável. Mas é aquela situação que você conhece, então a mudança, colocar em prática, ela é difícil. Mas ela já vinha sendo trabalhada há uns bons anos, assim, tanto por uma questão de querer entregar o trabalho de uma forma diferente, mais voltada para o cliente, utilizando recursos tecnológicos, e isso não é muito ainda bem aceito no mundo jurídico, tanto por uma questão de escolhas pessoais. Como eu me vejo, eu gosto desse ser humano que está nesse ambiente corporativo e que não está feliz. Eu me vejo sendo mãe nesse ambiente. Então, antes de sermos personal care, advogada, palestrante, somos pessoas. E a gente tem propósitos de vida que o nosso trabalho precisa caminhar junto com isso. Então, essa minha mudança do corporativo para a sociedade individual passou muito por isso, né? Que tipo de Ana, mulher, futura mãe, eu quero ser. E, obviamente, atrelar isso à minha carreira, que eu adoro, mas que ela não deve ser a única coisa e o motivo principal da minha existência. Tem que ser muito maior. Muito isso, maior. Né? Nós somos maiores que isso. Você, vivendo essa recente experiência, qual que foi o maior medo e como é que você fez para superar esse medo? Medo é bom, né? Que faz a gente planejar. Sim. Então, assim, meu maior medo, eu acho que foi em relação à perda financeira, porque na minha casa era uma contribuição 50-50, né? Então, você fala, tá, eu vou ser responsável, que essa parte da decisão também é de autorresponsabilidade, né? Eu vou ser responsável por fechar uma oficina, por demitir funcionários, ainda que a gente possa realocá-los. Eu vou ser responsável por tirar 50% das entradas da minha família. Isso pegou muito, por muito tempo. Por mais que eu tivesse vozes positivas externas, mas me fez olhar para as minhas finanças, estudar isso, montar uma reserva de emergência que foi utilizada para isso, porque eu entendia que, tudo bem, eu vou fazer essa transição, mas existe um processo. Então, óbvio, graças a Deus, nunca deixei de trabalhar, sempre tive projetos em andamento, sempre com bons contatos. A Redcai veio também com isso para mim, uma forma de me preparar melhor como empresária, como empreendedora, ter uma rede fortalecida de pessoas que pensam como eu, que buscam fazer diferente e trilhar o seu caminho. Então, o meu maior medo foi essa questão financeira, mas que eu busquei cuidando de todo o resto, porque é consequência, né? Chegando numa conclusão de que se você faz todo o processo, é consequência. É muito engraçado, né? Porque, por exemplo, todo mundo que passa por essa fase da transição, um dos pontos sempre de medo, né? Dessa coisa, tá muito atrelado ao financeiro. Uhum. Claro. Porque você, enquanto CLT, você tem seus direitos ali adquiridos, férias, 13º, 14º, enfim. Quando você empreende, não é que você perde, né? Porque você pode, como você mesmo disse, se planejar para que você tenha os mesmos benefícios ou até benefícios melhores, né? Ô, Mauri, quantos anos aí nesse ramo? Você, né? Porque já era do teu pai, mas... não, desde os 6, mas, tô com 45, estamos falando aí, olha. 40 anos, né? Falar que, acho que eu ia lá mais para ficar no ambiente, sim, mas de verdade... Trabalhando, né? Trabalhando, desde os 15, aí foi de verdade. 30 anos. E aí, vai pro colégio? Hoje não. Entendeu? Foi assim, isso pode cortar, tá? Isso não ajuda muito a incentivar as crianças. Hoje eu vou falar. Então, mas assim. o que eu queria saber é, como é que foi essa sua visão do financeiro? Mas voltando na parte do estudo, rapidinho, só porque eu falei que eu não... mas tô brincando também. Claro. Eu sei.
A parte do estudo, cara, todo dia surge um carro novo no mercado. Sim. Uma tecnologia nova. E você tem que estar junto nela. Você tem que estar junto nela. Quem falou que não tem que estudar? Foi o primeiro, né? Foi o primeiro assunto. Mas fala de novo que... que a Ana tava falando, né? Você tem que estar sempre ali o tempo inteiro, cara. Mas é porque a questão do estudo, já que a gente tá falando disso, tem a coisa também da adolescência, né? Dessa fase. O carro para você, de repente, era mais importante do que a escola, e você tá empolgado ali, né? Mas é óbvio que você estudou, né? Pelo menos você se formou, né? Sou formado. Então tá bom. Você também bem daquele jeito, mas eu não era um nota 7. O que eu queria falar é fazer esse link do financeiro. Porque, por exemplo, você não transicionou. Você sempre já se reconheceu dentro desse meio. Não, assim, para fazer essa transição, você tem um caixa, ou aquele troço já tem que virar dando lucro. Não tem outro jeito. Sim. Porque é o que você falou, não tem fundo de garantia, né? Não tem nada. É isso, e bora. Mas aí eu acho que esse é o ponto, né, importante, porque assim, precisa desse planejamento, né? Por isso que a gente vê aí que uma média de estimativas pelo Sebrae, não sei como está atualmente, mas a gente vê aí, sei lá, cada 10 empresas que abrem, 6 acabam fechando. Por quê? Por uma questão de planejamento, né? Sempre vai para o financeiro. Porque você tem um tempo para que a sua empresa comece a acontecer, a demandar. Mas aí veio o ponto onde eu queria tocar. Diga. Você não precisa saber, pai, isso tem saída, tem solução. Você não precisa saber de tudo. Você não precisa saber investir seu dinheiro. Você não precisa saber de lei trabalhista. Você não precisa saber. Tem gente que faz isso por você, cara. Exatamente. Foi o que eu aprendi aqui. Tem gente que faz isso pra você. Por que que eu não só usava a minha técnica? Eu tinha que ser psicólogo, mãe, pai, dar abraço no cara. O cara hoje não tá bem. Entende, não? Contador. Você tem que ser o contador. Entende, não? Aí, Redicai, eu chego lá, tem um de cada. Escolhe aí. Quem você quer? Exatamente. Qual é a dúvida de hoje, né? Qual é a dúvida de hoje? Porque a gente tem muitas dúvidas nesse processo, né? Gaspar. Não, isso é muito fundamental. Porque a rede de apoio que se tem, né, olhando para um 360 graus ali, vai te apoiando nisso, né? Então, você não tem um planejamento, eu vou conversar com um colega que trabalha com aquilo ou que fez. Você precisa de um investimento, você precisa da contabilidade. Então, eu tenho ali... Isso, o que vocês frisam bastante, que, no meu entender, foi difícil de pegar, a solidão, né? A solidão nada mais é que eu só andava com quem? Com o mecânico. Que era o cara que estava fazendo o quê? A contabilidade dele, isso aqui é dele. Quais eram as experiências que eu tinha? De repente você dá de cara com um negócio desse. Exatamente. E aí você vai para o caminho de aprender, né? De aprender outras coisas, outros... Ô, Ana, como é que você... E aí você tem um planejamento para isso. Como é que você vê o apoio da Redicai hoje, nesse sentido de você não só como especialista, mas como negócio mesmo, como empreendedora? É um apoio constante, né? Porque ainda que tenha sido feito esse planejamento, é óbvio que com a experiência de... A gente estava falando, mas é porque até então nós éramos executores, né? O trabalho vinha pronto. Então, por mais que mesmo naquela situação a gente tenha conseguido pensar eventuais problemas e tentar solucionar eles, os problemas são muito criativos, né? E surgem novos, que você obviamente não pensou. Então, ainda que você precisa dessa rede de apoio a todo momento, porque eles vão surgir, né? Então, as dúvidas iniciais ali podem ter sido sanadas, mas surgem outras no caminho, todo dia, né? Eu anotei aqui. Olha aí. Jéssica. Eu fui contratar um rapaz. Ela virou para mim e fez assim, olha, se não te olhar no olho, ficar cruzando os braços, né, te evitando. É a moça do RH lá. Ela fez assim. Eu adoro isso. A moça do RH. Jessiquinha. Tamo junto. Uma mulher, uma empresária. Jessiquinha, tamo junto. Mas traz familiaridade. Uma vez falaram isso pra mim também. Falaram assim, não, vai lá, fala com o rapaz do RH. Eu falei, gente, rapaz do RH? Pelo amor de Deus, mas tudo bem. Vindo do Mauri, mas é a nossa, não tem. Mas é a nossa Jéssica lá do Arca.
Enfim, eu fiz assim, ele cruzou o braço, ele não me olhou muito assim, né? Aí eu vou pegar esse menino. Não deu uma semana, velho. Tá vendo? Peguei ele na curva. Mas Pegadinha do malandro, velho. O Ana, Era ruim. você que tá aí há um mês, você conseguiu pegar essa ideia tudo aí que o Mauro... Porque o Mauro tá falando de uma mentalidade de quase 2 anos você tá com a gente, né? Vai pra 2. Vai pra 2. Você tá recém-chegada. Você já conseguiu ter esse feeling, assim, de como é que a roda gira? Já. Acho que é um pouco... Eu não sei se teu microfone tá muito longe, Será tá, que tá produção? muito longe? Não. Tá muito longe, Porque eu vi que ela foi indo pra trás, pra trás. É que senão ele não aparece. Obrigado. Viu? Ele é muito discreto. Que advogado imobiliário. Fala, Ana, deixa o Mauro pra lá. Fica quieto. Você conseguiu pegar essa ideia? Eu consegui, porque assim... eu acho que talvez uma pessoa... Eu lembro da Ana Bonilha falando, né? Porque ela é muito vendedora e ela chegou querendo vender loucamente. E aí ela falou assim, ao invés de eu vender, me venderam algo, né? E aí ela entrou no grupo, tudo. Então, talvez para quem tem esse perfil, chegue muito nessa questão, quero vender, né? Eu primeiro... mas eu não sei, assim... Primeiro que eu não tenho esse perfil... então eu acho que para mim, quando eu cheguei nesse ambiente de que eu tenho um grupo com várias pessoas, com várias especialidades, me peguei muito na primeira fala do Fabiano, que foi, além de você vender, você consegue comprar bem, e eu acredito muito nisso, tanto que já tenho coisas ali que eu comprei para mim, né, foram indicações internas que a gente fala. Sim. Então, para mim, isso fez muito sentido desde o primeiro momento, assim, entendeu? Então, essa questão colaborativa também é algo que tá na essência. É fácil, assim, entendeu? Tá. Então, eu acho que sim. Pegando esse gancho da venda, o Mauri fala que quem quer vender não vende nada. Quem quer a todo custo vender, não vai vender nada. Por que isso? Na sua concepção. Eu falo por experiência minha. Tá. O que eu menos falo lá dentro é de automóvel. Eu falo do Palmeira, eu falo de tudo. E quem ganhou, quem perdeu, que não sei o quê. E piada pra cá e piada pra lá. O que eu menos falo é aliás, o que eu menos falo é de automóvel. Aliás, um negócio que eu gostaria de falar não vá pro Arta, vai pro Arta. Não vá pra Redcai achando... que aquilo, nada é do dia para noite, nada acontece instantaneamente. Acho que você já fez algum negócio lá, né? Já. Então, aconteceu instantaneamente. Para mim também. Mas pode não acontecer. É que existem negócios e negócios. Isso, mas uma coisa eu garanto. Posso falar, olhando para aquela câmera. O dia que pegar o primeiro e você fizer aquilo bem feito, é a coisa mais fácil do mundo. Depois é igual roubar docinho de criança. Porque... não pegou, indicou o primeiro, indicou o segundo, cara. Progressão geométrica, acabou. Eu hoje posso dizer isso. Mas é porque a venda, a concretização da venda é o final do caminho ali. Pensa num caminho, é o final, é a reta final, negócio fechado. Mas se você se compromete com o processo, se você entende que existe esse processo, e não só ali na Redcai como um grupo de networking, mas em qualquer prospecção de cliente, entendeu? Então, se você entende isso, é muito mais fácil, entendeu? Você esperar que as coisas amadureçam, que você conheça as pessoas, até porque, assim, óbvio, são pessoas e pessoas, mas eu prefiro muito mais uma pessoa que me conheça, que saiba realmente quem eu sou, Ana, pessoa, Ana, profissional, porque eu sei que essa indicação vai ser muito mais consistente, muito mais certa do que a pessoa, por exemplo, o Mauro, virar e falar assim, fala ali com aquela moça ali. Sim. Talvez ela consiga te ajudar, entendeu? Então, até o valor de esperar amadurecer, ele é maior, entendeu? Se a gente entende isso. Eu penso assim, que quando a gente conversa com algumas pessoas, né, que são empreendedores, a gente pergunta assim, olha, qual que é a estimativa, né, de negócios para a sua empresa? E muitos delas falam assim, olha, eu demoro, sei lá, 6 meses para fechar um negócio, eu demoro 9 meses, eu demoro 3 meses. Existe um time, para quem já foi estudar também sobre isso, de processo de conversão, com quantas pessoas eu preciso falar para eu poder converter e a venda acontecer.
E aí, chegar na Redcai e querer que, de fato, o seu negócio seja fechado em 2, 3 semanas é totalmente incoerente. Né? Porque que se no mercado em geral você tem dificuldade para vender, uma dificuldade que ela vai ser trabalhada, aqui não é diferente. Né? Isso também tem um processo que, obviamente, que pela confiança que você vai criar com as pessoas, eu acredito que você corta caminho. Haja vista, você há um mês aí, já fechou negócio e um negócio significativo. Agora, o outro ponto é aquilo que você traz, né? Do ponto de vista que... se eu não for para uma reunião de relacionamento, né? Porque networking profissional, a gente está falando de como eu profissionalizo a minha relação. Se eu não for para uma reunião de networking para conhecer pessoas, nada daquilo faz sentido. Né? E aí a gente tem muita gente que vai interessada em vender. E aí muitas delas acabam entendendo que tá tudo errado, e aí elas acabam aderindo ao grupo, entram no grupo, elas acabam comprando de outros membros ali, porque tem uma relação muito mais comportamental. E esse eu acho que é o grande lance, né? Como é que a gente transforma esse pensamento do empresário, do empreendedor, para que ele queira conhecer pessoas. E a partir daí tudo acontece. Né? Porque se vocês não tivessem se dado a oportunidade de irem, vocês não estariam contando todas essas histórias aqui que em um mês você está vivendo e em quase 2 anos você está vivendo. Entendeu? Exatamente. Isso é bastante interessante. E eu gosto dessa coisa que o Mauri fala, né? De que você já vai ficando esperto. Né? Você já reconhece ali quem é o hunter da coisa, né? O caçador, Sim. O que chega e quer fazer e tal. Não tem problema vender. O problema é que a gente não pode perder essa ideia de conexão, né? Que é muito importante. Ana, você disse no nosso briefing que você sofreu um certo preconceito, né? Quando você começou e tal. Você até brincou da cara de baby, né? E tal. Como é que você, de alguma maneira, conseguiu se autoafirmar dentro, né, diante desse contexto aí de preconceito por conta da idade, né? E advogada, muito jovem e tal. Ainda muito jovem, né? Ainda muito jovem, graças a Deus. Que continue assim. Racionalizar algumas coisas é difícil, né? Uau. Tá vendo? O Chico fez tudo ali já. Você viu? Tá todinha aqui, ó. No papel feio, mas tá saindo, ó. Esse uísque tá maravilhoso. Mas ele não me perguntou isso antes, gente. Mas agora Deixa bem calminho. são cartas nas mangas que eu tenho. Mas o que acontece? Eu vim para São Paulo em 2010 fazer faculdade. O ambiente do direito na faculdade é meio a meio. Mas quando você vai pro ambiente corporativo, para escritório, eu fui estagiária no MP/Funda Criminal, você vai tendo contato com ambientes um pouco mais masculinizados. Tá. E você tem 2 caminhos, né? Você tem o caminho de buscar refletir isso na sua personalidade, para dar aquela camuflada, ou você se reconhece como uma mulher feminista que tem tanta capacidade quanto e segue a sua vida, entendeu? E vai demonstrando o seu valor ali no dia a dia. Então, acho que essa é uma decisão tomada há muito tempo, acho que inclusive bem antes de entrar na faculdade, e eu só fui refletindo isso no meu dia a dia, entendeu? Conheci pessoas, a maior parte das pessoas eu acho que nunca demonstraram essa diferença. Se é mulher, se é homem, se tem cara de fofa, se não tem. Mesmo porque é o que eu brinco, né? Eu tenho essa cara fofa aqui, mas ela engana. Então, assim, basta uma reunião, talvez com uma pessoa do lado, uma outra parte, né? Via de regra, um pouco mais velho, começar com umas perguntas, umas coisas para te colocar meio de saia justa, meio não à vontade. Basta uma dessa que passa, entendeu? Então, eu acho que é óbvio que é uma confiança que vai sendo construída com o tempo, mas eu acho que quando você se reconhece como ser humano, isso passa, entendeu? Isso é muito importante, né? Eu concordo que você acha incrível também essa forma de pensar, porque assim,
Cara, a gente tá no mercado e a todo momento existe o preconceito em tudo, né? Como existe preconceito na tua área também, né? De que assim, pô, a gente fala de mecânica, quantas pessoas falam, tipo, mal de 8 e bom é só 2? Porque o cara não entrega, porque o cara não resolve. Tem a parte do Edu falar pra mim também. Pô, eu pensei que ia chegar um cara aqui de lembro macacão, Mão suja. todo sujo com a mão suja aqui, chega um cara conversando aqui bonitinho, não sei o quê. É exatamente. a visão que se tem, né? Então você tem que quebrar esse Tem que quebrar paradigma. isso, tem que quebrar isso. Você tem que quebrar esse paradigma, né? De que, assim, advogado jovem é igual médico jovem, né? E tal. E a gente precisa, de alguma forma, se autoafirmar ali, né? De falar assim, olha, não é porque eu sou jovem, né? Não é porque eu sou mecânico, não é porque eu trabalho com consultoria. Então, acho que isso é muito importante da gente também pensar e aprender e desenvolver essa mentalidade, né? Porque, assim, mecânica mesmo, é muito comum a gente ouvir, né? Tipo, você ouve muito mal, né, Mauro? Sim. Muito mal. É muito comum também no meio de vocês ou não? No meio de vocês falam bem do outro? A gente evita. Mas tem bastante coisa ruim. Tem muito nego ruim. Bom, falando então com a Ana. Ana, normalmente as pessoas que vão alugar uma casa, ou vão comprar uma casa, ou vão vender uma casa, pelo menos eu conheço várias que fizeram isso de forma ao seu bel prazer. Qual que é a importância, de repente, nesse processo de ter o acompanhamento de um advogado imobiliário? Qual que é a importância disso? Eu gosto de dar o exemplo da receita do médico, né? Você vai no médico, ele te passa aquela receita com aquela letra tipo a do Mauri, assim, que ninguém entende nada. E aí, não é? E aí você tem duas possibilidades. Você tem a possibilidade de tentar ler aquilo sozinho e comprar aquilo na farmácia, buscar os efeitos colaterais, tudo. Ou você pode ir numa farmácia, buscar um farmacêutico que vai ler aquela receita, entender o que está escrito, entender as consequências daquilo que está escrito e te entregar exatamente aquilo que você precisa. Então, o advogado imobiliário vem para essas operações, junto às vezes com uma imobiliária, que muitas vezes faz um pouco esse papel, com o jurídico interno, alguma coisa assim, para facilitar esse processo. Porque eu sempre digo que em todas essas operações não é comprar uma bala, né? A gente está falando de situações complexas que envolvem muitas vezes um montante considerável de dinheiro. Então, tomar esses cuidados prévios com a análise da documentação e com aquele contrato que vai ser firmado, né? Não aquele modelo pronto da internet, faz com que você não tenha possíveis dores de cabeça lá na frente, entendeu? Não deixa a bomba estourar lá na frente. Então, a importância é isso, ter alguém que te traduza boa parte né, assim, das leis, das questões técnicas, que são chatas mesmo, mas que são necessárias, né, pro processo. E é engraçado porque, por exemplo, as pessoas só vão perceber, né, o grande problema na dor. Exato. Né? Então, antes eu não procuro, mas depois que eu tenho um problema, aí eu, ai meu Deus, por que eu não fiz? Bom, você deve conhecer vários casos assim, né? De grandes prejuízos, já que a gente tá falando de prejuízos, de prejuízo nesse sentido. Tem algum casezinho assim rápido que você lembra? Consigo te dar 2 cases. Um case de, você acha que para uma locação vale você analisar pelo menos uma matrícula e o IPTU? Que é uma coisa que até isso é uma briga, tá? Eu, pessoalmente, para alocar, já precisei brigar para conseguir essas informações. Aí você pode falar, não, talvez não precise, né? Por que eu preciso disso? Por que eu preciso? E se eu te falar que você consegue economizar pelo menos 70 mil reais? Uau! Já é um valor considerável, né? O quê? Uma locação de um galpão logístico. 70 milzinho aí? 70 mil, resolve. Já quero. Entendeu? Tudo isso porque numa contratação de uma locação comercial, não se viu que existia uma irregularidade dos contribuintes e da área construída. Isso era sabido pelo locador. Aí existiu um atraso proposital dele, depois um atraso da prefeitura e algo de 2017 foi ser cobrado agora em 2023, IPTUs retroativos, que vocês já devem ter ouvido alguma coisa de falar, 5 anos, veio essa tijolada. Uau. Então, teria valido a pena lá atrás um advogado para economizar isso? Sim. Ouso dizer que sim, é bem mais barato que os meus... Com certeza. Né? Bem mais barato. Então... Tem 2. Tem 2. Não, você falou de 2 cases. Esse é um de economizar 70 mil. O outro case
arrematar imóvel tá na moda, né? É legal porque você paga mais barato, depois você reforma, vende de novo, mas assim, vale um advogado neste processo de escolha do imóvel, de arrematação desse imóvel, para ver se o processo tá ok, não só a análise do imóvel em si, né? Se não tem nenhum vício no processo, e se você comprou esse imóvel em arrematação, pagou 600 mil reais há 5 anos atrás, e agora tem uma decisão em segunda instância, que é a questão de procurador, que é o tribunal anulando o segundo leilão por preço vil. E você já investiu 2 milhões ali na sua casa dos sonhos da sua família. Por uma coisa que um advogado, assim, teria pego na época, né? Todas essas discussões que existem no tribunal, porque não é só a lei também, né? É como que o tribunal aplica essa lei. Então, são 2 cases que no final envolve grana, né? E esses 2 cases você atuou, né, nessas 2 situações. Nessa última atuação era numa vertente contenciosa, né? Tá. Como que eu consigo reverter isso? Uau. Tem como reverter? Que é pior ainda, né? Que é pior ainda, Eu sempre prefiro o pré, né? Tá. Como fazer para evitar chegar nisso. Que é o que todo mundo pensa, de alguma forma, né? A ideia, eu acho que o direito tem muito isso, né? Da gente poder trazê-lo como preventivo. Exato. Sem que isso vire um contencioso, né? Seja ele trabalhista, seja ele previdenciário, seja ele tributário e até imobiliário, né? Mas eu acho que ainda a gente está caminhando muito para aí. Como é que você vê isso? Você acha que as pessoas, ao longo do tempo, estão ficando mais preventivas? Eu acho que depende da complexidade dos negócios e do quanto aquela pessoa já teve experiências ruins ou não. Porque às vezes a pessoa fala, não, você tá querendo entravar o negócio, eu vou fazer do meu jeito aqui que vai dar certo. Vou fazer tá bom. sozinho. Mas às vezes basta o primeiro prejuízo, entendeu? O primeiro 70 mil. Nossa Senhora, Deus que me livre. Essa cliente agora está em fase de negociação, né? E eu falei assim, você nunca mais loque um imóvel sem falar comigo antes. Entendeu? Porque é isso. Pegando o gancho do lance do médico, né? De ter que ir ao médico e tal. Tem muita gente que tem uma mentalidade de eu não vou ao médico porque eu não quero descobrir nenhuma doença, né? Um monte de gente. A mesma coisa falam sobre advogados. Então eu peguei a tua história para te trazer uma outra pergunta. Tem muita gente que acha assim, mas eu não vou ficar procurando advogado, porque advogado sempre procura pelo em ovo, sempre quer entravar as coisas e tal. Muita gente tem essa mentalidade ainda. O que você pensa sobre isso? Eu desenvolvi um olhar ao longo dos anos de ter o foco no negócio. Eu quero que o negócio feche, por mais complexo que ele seja. Mas a questão tem como você fazer isso de forma cega, e desejar boas energias de que tudo dê certo, ou você analisar o cenário, analisar os documentos, eventualmente, se já tiver um problema, alguma contingência, solucionar aquilo ali contratualmente, enquanto as partes estão amigáveis, né, a gente fala, para que se algo aconteça lá na frente, você já sabia que tinha esse risco, qual era o percentual desse risco, se já tem algum mecanismo ali no contrato para resolver ele, entendeu? Então, assim, às vezes é uma questão de não querer encarar, mas eu sou do perfil de que saber o problema não significa que você não vai fechar um negócio. Você só vai conseguir contornar ele da melhor forma possível para seguir os negócios. Porque risco sempre tem, né? A gente sempre fala que não dá para dar 100% de segurança para nenhum negócio. Uau. Muito bem. Bem de verdade. Vou dar 30 segundos para vocês pensarem numa pergunta que eu vou fazer. A gente tá finalizando aqui o nosso bate-papo. Eu quero que vocês deem aí pelo menos 3 dicas, exatamente pensando com mais objetivo nisso, né? Como é que a gente pode crescer? Como é que vocês cresceram diante das dificuldades, dos perrengues do dia a dia e tudo mais? Enquanto vocês pensam, eu vou falar com o pessoal que tá em casa assistindo a gente. Eu quero pedir para você mais uma vez aqui, curte esse vídeo, comenta aqui, deixa aqui nos comentários como é que você faz para você se refazer, para você se reconstruir, né? Qual que é um pouco da sua história também, porque com certeza todos nós passamos dificuldades aí no dia a dia. Compartilha com seus colegas essa pegada, né? Hoje a ideia é de trazer algumas ferramentas, algumas ideias para que todo mundo pense como é que a gente lida com essas dificuldades que acontecem, certo? Que nem tudo é uma novela, né? Existe o bastidor. Quer começar? 3.
Olha lá na câmera. 3. 3. Pode ser 2? 3. Pode ser 2. Primeiro é isso. A gente não tem que saber de tudo. Certo? Que eu já falei isso. Não precisamos saber de tudo. E aí você descobre que dentre esses profissionais todos que eu falei, tem a Redcai. Né? A Redcai existe. O network existe profissionalmente. Ele gera isso profissionalmente, igual qualquer outra profissão que nós falamos. Tem um cara que gera isso profissionalmente. Vai a quarta. E é isso. E é base forte, planos, planeje sempre. Faça por alguém. Eu, por exemplo, acordo cedo porque eu tenho 2 filhos. Entende? Então, tenha um objetivo, né? Tenha um propósito, tenha, né? Como o Calil fala essa palavra bastante, é isso. Tem um propósito, tem um plano e tem a Redcai. Tudo bem. Vamos lá, e aí? Eu acho que primeiro busque se autoconhecer, porque saem muitas respostas a partir disso. Esteja perto de pessoas que estejam vibrando da mesma forma que você e tenham os mesmos objetivos. E estude, não necessariamente em relação à sua área, mas estude as outras coisas paralelas que vão te fortalecer, que vão te trazer uma nova visão. Eu acho que são 3 coisas bacanas de sempre se ter em mente. Além disso, vocês falaram, busque plano B, né? Tenha sempre um plano B, isso é importante a gente reprisar. Saiba lidar com as perdas, né? Porque todo processo vão ter perdas. Observe a todo momento o seu contexto, né? Isso é importante a gente, inclusive eu diria que os seus concorrentes, né? Porque tem gente que não quer falar nem do concorrente, não fala o nome do concorrente, né? Ou seja, é importante, a gente aprende com isso, planejamento e seja interessante, né? Seja interessado muito mais do que ser interesseiro. Gente, adorei aqui esse nosso bate-papo. Foi tudo bom, né, mano? Mas o escão tava bom. Foi rápido, mano? Foi rápido. Foi bom, foi agradável. Foi indolor? Foi. Muito obrigado. Vai ser o resto do dia. Como é que vai ser, né? Como é que vai ser? Muito obrigado, viu, Ana? A gente vai deixar aqui o teu telefone, o teu arroba aí para as pessoas entrarem em contato. Você que tem dúvidas sobre o ramo do direito imobiliário, com certeza a Ana vai poder te ajudar aí nas suas dúvidas. E você que tem problema com o seu carro, eis que temos um personal cara aqui que pega, que resolve, que entrega e que resolve tudo, certo? Qualquer problema, menos documento, Tomezinho. Menos documentos. Documento a gente tem em outra pessoa. É isso. Bom, agradecimentos rápidos aí de vocês. Redcai, família, tem os ex-colaboradores, né, cara? Eles fazem parte da minha história, Claro. né, cara? Então, ex-colaboradores, essencial. Teve um cara que ficou com 35 anos, né? Nossa. Enfim, acho que é isso. E o Papai do Céu. Tamo junto. É isso. Diga. Agradecimento primeiro à Raquel, né, que me trouxe para esse verdade, grupo o de Rachel. pessoas, a Raquelzinha. E agradecimento para você, para o Vinícius, para o Fabiano, que tiveram essa ideia e colocaram ela em prática um dia. E ao meu marido, à minha mãe, que são as pessoas que mais têm me apoiado nesse processo. E a Deus sempre, que Ele está com a gente. Tamo Obrigada, junto. gente. Bom, agradecimento a você que nos acompanha aqui até agora. Espero que essas histórias de alguma forma tenham te inspirado e te ajudado a planejar ainda mais o seu negócio, tá bom? Obrigado aqui, compartilha com seus amigos e a gente se vê na semana que vem, se Deus quiser. Até lá!